A relação entre Lula e Arthur Lira começa a piorar e o Lula criou um órgão para combater a corrupção. É isso mesmo, o maior corrupto da história resolveu combater a corrupção. Será que ele vai combater a si mesmo? Vou explicar para você no vídeo, mas já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Parece até piada. Quando a gente fala em corrupção, a gente fala em PT. Quando a gente fala em governo corrupto, a gente fala em governo do PT. Quando a gente fala em político corrupto, aparece a foto do Lula. Afinal de contas, é o sujeito que mais tempo ficou preso por corrupção. É um ex-presidente preso. O cara estava encarcerado até ontem. Pois bem, voltou à presidência da República e a cara de pau não tem limites. Ele resolveu criar um órgão para combater a corrupção. Colocou até uma sigla aqui, ó. CTICC, Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção. O tal conselho vai estar dentro da CGU, que é a Controladoria Geral da União. E aí você fica pensando, né? Que tipo de órgão dentro de uma controladoria nomeada pelo Lula controlaria a corrupção? Só se for para eventualmente investigar adversário, porque dentro do próprio governo, vão mandar prender o presidente? Vamos parar para pensar, não faz muito sentido, né? Também não faz muito sentido é que quem vai participar são 11 membros do Executivo e 30 representantes da sociedade civil. E aí você para e pensa, pô, representante da sociedade civil vai ser legal. Então ele nomearia, sei lá, Felipe Neto, Zé de Abreu, Gilberto Gil, uma galera assim bastante interessante, bastante íntegra, expoentes da verdade, da moral, expoentes da integridade e da coerência. Assim como o Felipe Neto, dá uma olhada nesse vídeo. Falando sério, agora falando sério, o que leva alguém a ter votado no PT? Numa boa, eu queria muito, porque eu não conheci ninguém que votou no PT no primeiro turno. Eu não conheci ninguém. Eu queria muito olhar nos olhos dessa pessoa e perguntar, vem cá, o que você come? Como é que depois de todos esses anos de podridão na política comandada pelo PT, do Brasil ter ido pro fundo da lama, você olha e fala, quem vai tirar a gente dessa situação é o PT. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista. Você é tá recebendo dinheiro pra fazer isso? Então, assim, votar no Lula, sobre qualquer hipótese, contra qualquer candidato, eu não voto. O legal é que o anúncio dessa grande porcaria foi feito no evento de transparência e acesso à informação. Como se o Lula garantisse transparência de alguma coisa, né? Vou repetir o que ele falou. Eu não poderia faltar neste dia de hoje num ato que a gente vem reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a Lai, que foi estuprada há pouco tempo atrás, Jesus, e que nós temos hoje recuperando para que o povo brasileiro veja essa criança se transformar em adulto. Bom, para você entender, meu amigo, a Lai é a Lei de Acesso à Informação. Então o Lula quis dizer que a Lai foi estuprada há 11 anos, ou alguns anos atrás, que ela é uma criança de 11 anos, porque a Lai tem 11 anos e que em algum período ela foi estuprada. Então ele quis dizer que o estupro de vulnerável é igual violar uma lei. E que tá tudo bem. Só que a galera do cancelamento não cancela ele por falar esse tipo de heresia, por fazer este tipo de apologia ao estupro, por atacar a memória de milhares de crianças que são estupradas por pedófilos no Brasil e no mundo. Isso ele não liga. E a imprensa não fica revoltada. Afinal de contas, ele pode falar o que quiser. Então eu poderia, por exemplo, falar que o Lula estuprou o Código Penal quando cometeu crimes de corrupção, quando cometeu crimes de associação criminosa, crimes de ocultação de patrimônio, aqueles crimes que ele foi condenado na Operação Lava Jato e depois descondenado pelo STF, mas continua sendo processado pela existência deles. Daria para falar, certo? Talvez me processem se eu falasse isso. Mas o Lula fala isso sobre a Lai e tá tudo bem. Ainda bem que eu não falei, né? Porque se eu tivesse falado, enfim, acabaria sendo processado e quem processa aqui sou eu, não o contrário. E o interessante, no meio disso tudo, é que a Petrobras resolveu romper com o mercado internacional e caminha a passos largos para virar uma Venezuela, que tem alta suficiência de petróleo, mas ao que tudo indica, ou melhor, ao que nós vemos diariamente, simplesmente o petróleo não vale nada e não transforma em riqueza, porque venezuelaram o petróleo venezuelano. E a gente sabe o que aconteceu. O ponto é que o Jean Paul Prats, ele acatou uma ordem do Lula para acabar com a paridade de importação. Vale lembrar que eu processei o Jean Paul Prats e o Lula pela nomeação, porque o Jean Paul Prats foi senador. Então ele feria a lei das estatais e ele não poderia ser nomeado. Mas a gente sabe o arranjo que foi feito para nomear esse infeliz que claramente entrou lá com a missão de acabar com a paridade de mercado. O que acontece? Assim como venezuelizaram o preço na Venezuela, vão abrasileirar o preço. E já começaram com a redução na canetada, ou seja, o preço não obedece valor de mercado, não obedece valor de extração, de produção, não obedece nada. Simplesmente a canetada, o cara coça a bunda e decide o preço. Vai custar R$2, R$5,
e você paga. A questão é que o petróleo começa a ser subsidiado, a empresa começa a dar prejuízo e as ações, ó. Inclusive a Petrobras já perdeu 80 bilhões de reais de valor de mercado desde a eleição. Então se você comprou ações da BR em setembro do ano passado, meu amigo, você perdeu dinheiro, hein? E vai perder muito mais caso continue mantendo essas ações, porque desse jeito a conta simplesmente não fecha. O que vai acontecer é a volta do Petrolão, o Petrolão 2.0, agora capitaneado pelo Jean Paul Prats e pelo Lula. Incrível. A gente já viu esse filme e normalmente ele acaba em impeachment, né? E por falar em impeachment, o Lula começou a tensionar com o Arthur Lira. É o caso da Eletrobras. O Lula quer reestatizar a Eletrobras. Ela foi privatizada na gestão Bolsonaro e ele quer voltar que ela seja uma estatal, para ter um Jean Paul Prats nela, para poder botar os dedos podres de petista em cima da estatal, que não é mais estatal. O ponto é que o Lira disse que isso tem um total de 0 chances de acontecer. E aí gerou-se uma tensão entre ambos. Vale dizer que nos idos de 2014, 15, até o comecinho de 2016, era a mesma relação entre Dilma e Eduardo Cunha. A gente viu o final do filme. Agora começa a se desenhar um contorno de exatamente o mesmo episódio com artistas diferentes. É tipo um remake. No final do dia, a gente sabe o que acontece, é o presidente impeachmentado e um bando de petistas chateado, enquanto a população fica com uma nova recessão. Enfim, tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.